Oi, gente, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Arque Pode Tudo, porque aqui a gente pode tudo. E essa mesa hoje tá florida, tá linda, tá maravilhosa, assim, uma homenagem incrível até para a Semana das Mulheres, né? Exatamente. Que a gente está comemorando. Duas guerreiras, duas profissionais talentosíssimas do escritório Benayon Design. Mãe e filha, tá? Trabalham juntas no escritório. Na verdade, a família. Mãe, pai e filha. Júlia Benayon, arquiteta. Ana Benayon, fundadora do escritório há 26 anos, certo? 27 anos. 27 anos, que fique bem claro. E Jorge Benayon, que não está presente, mas um beijo grande para você. Seja muito bem-vinda. Seja bem-vinda. Obrigada. É um prazer estar aqui com vocês. Gente, que alegria. Desde que a gente inaugurou o podcast, a gente sempre falava, elas têm que vir, porque tem uma energia boa, a gente ama de paixão. Obrigada por aceitarem o convite. E nós gostaríamos também de agradecer aos nossos patrocinadores. A nossa patrocinadora Delano Niterói, de móveis planejados, um produto de ponta. Exatamente. De extrema qualidade também, que entrega um pós-venda super bacana, que acreditou aqui do nosso podcast e que os arquitetos que vêm aqui também confirmam pra gente. Confirmam. A gente adora. Que vocês gostam super da mensagem, super com certeza. parceira, né? Com certeza. É isso aí. Obrigada, Delano. E a gente queria muito que vocês viessem aqui, porque vocês são pessoas fortes, né? Assim, na nossa caminhada, a gente sempre presenciou vocês nas mostras e tal. Referências com potência, né? E realmente referência. A gente queria trazer vocês para falar como é esse trabalho de vocês em família, né? Assim, como que surgiu isso, né? Lá atrás com a Ana, se influenciou ou não a Júlia, que hoje é arquiteta e doutoranda, tá? Também. Sim. Assim, é aqui, ó, a régua tá lá em cima. Conta pra gente. Como foi o início dessa história, né? E essa influência mesmo na escolha profissional da Júlia, até mesmo na tese de doutorado dela, também verdade, tem no uma tema. relação aí. Tem. Conta Então, pra gente. primeiro, assim, obrigada, né, pelo a gente quer convite. agradecer, com certeza, porque é um prazer estar aqui nessa mesa também de peso. É verdade. Então, assim, primeiro, obrigada, né, pelo convite. A gente está muito feliz de estar aqui, que a gente consiga compartilhar um pouquinho nesse tempo. Com certeza. E que seja também gostoso para quem está assistindo e tal, e para a gente aqui nesse momento, para vocês. Vai lá, mãe. Você que fundou, você fala, né? Tá em família, você começa. Hierarquia aqui. Pois é, eu sou a fundadora da Benayon Design, né? Aninha Benayon, Ana Benayon, enfim. E desde sempre foi uma paixão. Desde criancinha que eu gostava de arrumar as coisinhas, brincar lá de casinha. Gostava da moda também, que tem a pegada também com design, muito nas nossas obras. Fiz o meu vestido, desenhei o meu vestido de noiva. Nossa, que legal. Verdade. Sempre um talento. E desenho sempre foi uma coisa muito forte na minha vida, cores, ambientes, e ambientes com alma, que é o que nós mais fazemos mesmo, né? E eu fundei a empresa no ano de 97, né? E de lá para cá, sempre atuando no mercado com obras, com design, trazendo o belo para os clientes, né? Porque é a nossa função, né? Trazer o belo para os clientes, né? A obra, ela tem uma complexidade muito... que a gente, quando entra numa casa, é uma responsabilidade, assim, não é só você chegar lá com um projeto preto no branco e colocar na mesa. Você conhece o cliente, você estuda o cliente. Quando ele vai falando, você já vai sentindo. E ele tem que sentir também a confiança. A responsabilidade, né, Júlia, que você tem em entrar em uma casa é muito séria, como um médico atendendo no consultório. Inclusive, eu tenho uma cliente do Rio, que é uma referência também, e ela fala isso. Eu tenho até na minha página sobre isso. Que se todos contratassem uma profissional de arquitetura e design, como contratam um médico, um dentista, estariam mais felizes. Porque é verdade, porque você ajuda ali o andamento daquela casa. Não é só com o mobiliário, não é só com a reforma, mas é com o bem-estar daquele povo que está morando ali. Então, é uma coisa muito boa. Então, a arquitetura é uma forma assim, de você viver o belo e passar o belo para o próximo.
E com o tempo, a Júlia pode falar também, né? Como é que foi. Assim, quando você fundou, né? Começou a trabalhar assim na área, fundou o escritório, eu estava com uns 8 anos de idade. Faço umas contas. Estava com uns 8 aninhos. Então, você era criança. E claro que influenciou, mas não diretamente, porque o que eu mais ouvi foi: você tem certeza que é isso que você quer fazer? Não foi o que eu Ela mais falava pra ouvi. você? Ela Sim, falava. eu falava, minha Porque, na verdade, filha, assim, não foi de certeza. criança que eu falava que eu ia ser arquiteta. Sempre gostei muito de estudar, de Sim. ler, sempre gostei muito da área da arte, sempre amei também. Gostava muito de pintar e etc. Brincar de boneca também, de casa da Barbie. O que eu mais adorava era montar a casa. Eu amava montar a casa. Montou a casa, o resto perdeu a graça. Eu amava a parte de ter que montar a casa. Então, assim, algumas coisas, claro que tinha influência. Eu cresci vendo em casa, assim, guia de cores, vendo material. Era muito natural, né? Fazia parte do dia a dia. E sempre gostei também, assim, de moda, desde criancinha, mania, assim, gente, muito criança, tipo, 3 anos de idade. Ah, não, mas isso não combina. Eu falava isso quando eu era pequena. Enfim, me relatam. Então, assim, teve, sim, uma influência familiar, mas pensei Natural, em algumas... né? Foi natural. Foi bem... E Não outra foi aquela coisa, você vai ser arquiteto. Sim. Não, pelo contrário. Era um pouco o contrário até, né? Era assim, você tem certeza, minha filha? Aí eu falava, tenho, eu quero. E na época que eu escolhi, foi porque eu gostava muito de muitas áreas da escola. Eu tinha facilidade para praticamente todas as matérias. E eu fiquei pensando, bem, qual que junta mais coisa? Porque, assim, eu não queria deixar de estudar a parte de artes e tal, literatura, etc. Mas eu também gostava de matemática. Aí eu comecei a pesquisar, né? O que é que juntar? Eu falei, arquitetura, faz sentido. Aí eu comecei a estudar mais. Eu falei, tá. E aí foi ali, assim, que eu fui decidindo para onde eu ia. Mas é claro que no inconsciente e tal... vem vindo aquilo, as referências. A nossa casa sempre... Era até legal, né? Os amiguinhas falavam, a casa da Júlia é a casa mais bonita do prédio. Porque, assim, era decorada, era isso que eu ia arrumada, né? falar, Tinha um gente. cuidado com a casa. Eu tinha muito cuidado, sempre tive muito cuidado com a casa e sempre reforma, e vendia aquele apartamento, comprava outro para reformar. E, assim, móveis, estava sempre, assim, reformando, mudando alguma coisa. Sempre algum sofá, não vendi o sofá, queria botar um sofá novo na casa. E eu, desde pequenininha, às vezes, chegava da escola, cadê o sofá? Vendi. Eu tinha enjoado dele para colocar um novo. Então, assim, de certa forma, aquele contato com a casa, com o cuidado com a casa, sempre teve muita coisa do cheiro também lá em casa, né? De essência, de aqueles difusores. Acho que quando nem era tão moda, já tinha lá em casa. Nós que era fomos muito esse cuidado, né? Muito ligado a cheiro, a cor. Sempre teve cor. Sempre a nossa teve casa cores. também. Eu fui sempre muito ousada em cor, não tenho medo de usar cor, desde que seja uma cor seca. Ela não é uma cor... aberta. Isso é muito importante. Tipo, as cores, em geral, não são abertas do nosso projeto. A cor seca e a cor aberta. A cor aberta, ela vai te enjoar de uma maneira que você não vai conseguir ficar olhando. E uma cor forte, seca, ela vai te harmonizar de uma maneira que você vai querer estar ali naquele espaço. É verdade. Então, meu quarto de adolescência era roxo, né? Roxo. Era um roxo e eu amava. E ficou lá anos aquele quarto roxo até a gente se mudar. E isso é uma característica do escritório de vocês, né? Total. A gente entra no ambiente, olha, aqui é da Benayon. A gente já consegue identificar. Como você fala isso, alguns arquitetos, colegas nossos aí, falam também isso. É uma característica muito forte. A Eliane, né? Fala sempre que é uma personalidade muito forte. Porque vocês misturam muito bem os estilos também, né? A mescla de estilo sempre foi também, porque eu sempre curti muito antiquário. Então, era uma coisa que eu ia para antiquário, para garimpar, sempre tinha uma peça de antiquário. Eu sempre misturei muito modernoso com clássico, né? Então, isso é uma harmonia que dá. É verdade. E histórias também que eu pego de peças também, de antepassados também, de família, que eu misturo. Então, é uma coisa também muito forte, é a mistura, é a mescla de estilos. É verdade. A mescla de estilos, assim, ela é da harmonia ao ambiente. Você não entra como se fosse numa casa fria sem
Parece que não teve vida ali. Né? Parece que não tem história, né? Parece que às vezes não tem a história da família, da pessoa. Da memória afetiva, né? Tem, uma arquitetura afetiva é uma arquitetura que abrange de uma maneira assim total mesmo. Então, acho que vale a pena usar. Não precisa fazer uma casa toda clássica, toda modernosa, mas você tendo uma pegada de saber também tem que ter um cuidado, né? Tem que ter um cuidado para não virar um carnaval. Tem lugar, mas na casa... A gente faz uma arquitetura só e, de repente, não volta para decorar. Geralmente, a gente faz a obra até a marcenaria, o final, e decora, e deixa até com cheirinho. Sim. Mas, quando o cliente vai lá, depois coloca uma coisa lá, eu falava, meu Deus do céu, como assim? Não posso tirar mais uma foto. Acontece muito. É muito legal isso, porque vocês fazem desde o início, né? Do projeto até a última peça até ali. A última, como que vocês fazem a obra, né? Vocês se envolvem obra. Completamente Totalmente, com a obra. na civil. Como que vocês se dividem, assim? Como família, né? Como família, Jorge, Júlia. É assim, a parte... Isso é muito importante, essa pergunta, muito relevante, viu? Porque nós três vamos como família, porque isso é um peso também, como vocês, como sócios também. Então, a gente vai na entrevista, no briefing com o cliente, e isso é muito importante, porque o cliente tem ali já uma confiança. Conhece mais, né? Conhece mais um pouco do que eles estão contratando, sabe? Isso é legal, verdade. Então, como família, aí você quer saber na prática, né? Divisão de tarefas. Divisão de tarefas, né? Eu faço a parte lá da entrada, do briefing, junto com a Júlia. O Jorge vai para conhecer, para ver a parte técnica, ver um quadro de luz, ver a parte hidráulica, ele vai observando. Às vezes fica com o proprietário, se for um casal, e a esposa, às vezes, tem mais liberdade de falar algumas coisas, que geralmente, né? Então, nem sempre. Tem maridos que são mais atuantes do que esposas, né? É verdade, nem verdade. sempre. Tá mais adiante. Tem esposas que falam, não, deixa com ele. Mas, geralmente, é a mulher, né? Então, que atua mais nessa área, e a gente vai fazendo essa parte do que quer, do que é necessidade, do que o marido quer, do que a esposa vai querer, se tem filho, se não tem, para a gente saber. Um estudo preliminar é assim, é o ponto fatal, assim, que você não pode deixar de ter. É verdade. E aí você pode até estar complementando. Assim, essa parte de brifar o cliente, de conhecer. Em geral, são até as primeiras reuniões que a gente nem chama. Depois a gente explica que aquilo ali foi um briefing. Mas, às vezes, a gente chega de uma maneira mais informal, né? para conhecer ele, sabe? E, em geral, é assim, a gente se dando a conhecer também. A gente vai, então, em geral, as pessoas que procuram já sabem que a gente é uma família e, em geral, já conhecem o nosso trabalho também. E aí a gente vai e tem muito mais uma conversa, né? De entender quem é a pessoa, entender quem é aquele casal, quem é aquela família que está contratando. Então, a parte, assim, de ouvir é uma parte que a gente faz em conjunto. Algumas vezes até acontece de um ouvir uma coisa, outro ouvir outra, porque às vezes acontece interpretar diferente, por exemplo. E às vezes o casal, às vezes um falou uma coisa com o meu pai, o cliente falou uma coisa com o meu pai, e a cliente falou outra coisa. E às vezes nem sempre são convergentes os desejos. E aí a gente precisa depois ir alinhando isso. Mas a parte assim de brifar, de entender quem é essa família, quem são esses clientes que estão contratando, é uma coisa que nós todos acabamos fazendo. Cada um é um pouco. Mas aí depois, na parte, assim, realmente do desenvolvimento do projeto, a gente faz a parte projetual juntas, né? Sim. Então, assim, eu e minha mãe, em geral. A concepção de projeto é junta. Do zero, assim. Junta. Juntas. Em geral, assim, é junta. A gente faz lá aquele esboço inicial, né? Faz aquele primeiro rascunho, para começar a trabalhar em cima do levantamento e, em geral, principalmente a parte do pontapé inicial. Assim, das ideias, de qual vai ser o caminho. A partir do que a gente já conversou, entendeu do cliente, a gente senta mesmo, tipo aqui, uma mesa, assim, a gente senta e começa a conversar, computador do lado, às vezes algum material que a gente já separou e tal, de referência que a gente já tenha usado, e a gente conversa. Muito livro. Às vezes a referência não é nem relativa à arquitetura nem a design. Às vezes o ponto de partida é outra coisa. Pode ser, por exemplo,
essa composição de cores aqui dessa peça de roupa tá legal, né? Vamos trabalhar em cima dela. Pois é. Então, às vezes, são coisas que não tem nada a ver com a arquitetura. Já aconteceu de um ponto de partida para um quarto ser um bolo decorado. Já aconteceu. Você acredita? Já aconteceu de ser um bolo. A gente achar, poxa, isso aqui é a cara da cliente. Isso aqui é a cara. Eu acho que a partir disso aqui a gente consegue estudar. Então, assim, a parte do projeto em si, a gente trabalha muito juntas. Às vezes, quando o projeto é muito grande, a gente até divide algumas áreas, especialmente etapas, né? é o que, se a minha mãe ficou mais a par do que os clientes querem para a sala, para o quarto e tal, aí ela pega e trabalha mais naquilo, enquanto eu vou trabalhando em outra parte. Mas, de modo geral, a parte, assim, de gerar, é mesmo um trabalho em grupo, Esses em dias equipe. nós fizemos isso. A Júlia ficou fazendo a medição com o Jorge e eu fiquei com a proprietária, fiz um esboçozinho da planta baixa de cada cômodo e fui perguntando, você quer isso aqui? O armário vai ser aqui? Porque ela já tinha falado e eu já tinha desenhado meio que para ela saber. Então, isso daí eu humanizei ali rápido, dentro do apartamento dela, humanizei para saber o que ela queria. Isso já vai para o projeto, isso daí... São os rascunhos. Já é um primeiro estudo, né? Já. Porque às vezes está ali com o cliente na obra. Sim, muito e bom, isso também facilita muito, porque depois ela já bota para a parte, né, pra parte gráfica né? E tem a estagiária que já manda tudo para a estagiária, a Júlia que já manda, a Júlia, e eu já mandei tudo humanizado, às vezes, nesse contexto. Cores, detalhes, marcenaria, tudo isso, né, vem depois. Mas isso, a parte humanizada, é muito importante, porque é rápido. Quando uma está conversando, a outra já vai fazer um layout. Está fazendo layout, tá? E depois trabalhando em cima daquilo. Esses dias eu fiz isso e funciona, sempre faço isso. O layout, aí mando para a Júlia, vai para a parte gráfica, vai para a estagiária. E assim, a parte projetual, então, assim, conceitual do projeto, como vai ser o projeto, a gente desenvolve juntas, né? Aí depois a parte, assim, gráfica, aí eu que fico mais à frente, organizando, passo para o computador, estagiário, colaboradores, equipe, então, com a equipe. Então, essa parte da representação vai também, mas hoje em dia a gente faz tudo internamente, faz a render e tal, e etc. A gente faz com a equipe e tal. E a parte da obra que a gente também visita, mas quem tem mais à frente é meu pai. É o Jorge. Aí o projeto executivo, você elabora o projeto executivo? A gente elabora para ir para a obra. Isso aí tá tudo em paralelo, assim, projeto. O cliente já vai aprovando, enquanto isso está aprovando, já está rolando o executivo. Já está ali tudo ali já encaminhado e tal, para quando está indo a obra, já está lá. O material e tal, e documentação que os profissionais precisam. E o Jorge é o gestor da obra, ele que sai para ver os mestres, ele que sai de obra, ele que sai para fazer compra, ele que sai para fazer cálculo de tudo. Então, né, a gente já vai juntos para as lojas, né? Já tem através do layout, nós temos todas o quantitativo todo do material, a gente já pega aquilo ali, o cliente já faz o pagamento, e isso já facilita, porque obra tem que ter material dentro dela. Né? E os clientes adoram essa facilidade, né? Eles gostam, gente, gostam muito, porque eu também queria uma coisa dessa. Alguém que também queria, compra, né? Resolve, calcula. Você só paga. Só chega lá e veja aqui. Esses dias que a gente falou para a Júlia, né? A gente também que ela falou para você. Então, foi bem legal. Eu tava mandando foto da obra para ela. Ela falou assim, eu nunca imaginei que eu fosse gostar de receber foto de obra. Porque a experiência que ela tinha tido no passado foi dela tendo que estar responsável pela equipe de gesso, etc. E não tem nada a ver com a área dela. Então, aquilo ali, na verdade, era fonte de dor de cabeça. Com certeza. E, então, quando a gente manda a foto pronta, assim, nossa, que alegria de ver essa foto. Mas aí também já vê tudo pronto no você lugar, tá pensando, né? que Bem pronto, durante mesmo. Ela já ficou feliz de ver a parede aberta, tudo ali. Nossa, que alegria dessa foto. Tá acabando essa obra. Mas a gente tá vindo em baixaria, tá, gente? A gente adora saber as baixarias. Tem baixaria. Tem, gente. Lá tem embaixo, às vezes família Margarina não é. Não é a família Margarina, não é. Quem quiser. Joia! Às vezes o meu pai fala assim, vocês não têm a menor condição de fazer isso na frente de um cliente. Não, na vocês frente não do cliente. sabem trabalhar na frente de cliente. Não, nunca na frente Na frente de cliente não acontece, mas ele diz que se o que rola no escritório rola com o cliente, não é um problema. Não, mas é por um bom motivo, né, gente? A gente tem que colocar nessas posições. Gente,
Ninguém é Buda aqui, né? Não é, não. Não vem com essa história que Todo tem mundo baixaria uma hora- assim. A Sim. gente brinca, Verdade. tem baixaria sim. E vocês têm uma intimidade, né? Então, às vezes é Temos, melhor claro. visitar os cachorros, porque a pessoa não vai te julgar. Às vezes Você até vai, mas... tá querendo comer o olho um do outro, mas fala assim, ó. Ah, meu Deus, mas é muito legal, é muito prazeroso. É bom, não é verdade. desgastante. Não tem nada disso de chegar em casa, eu trabalho com meu marido. Não, gente, não tem, porque também a gente fica assim, um vai para uma obra, outro vai para outra, Se né? dividem, né? A gente fica no tá o dia escritório, inteiro enfim. junto, né? Mas eu acho que é uma coisa assim muito prazerosa. Eu sou muito feliz de ter a Júlia e o Jorge, né? Acredito, bom. né? Também. Não é? Graças a Porque é Deus, uma eu também. força, né? É bom, E sim. é uma força, é uma coisa muito boa e os clientes gostam muito disso, sabe? Muito disso. Isso só tem assim, eu só tenho a agradecer por ter essa. E a Júlia, ela tem mestrado, está fazendo doutorado agora, isso, né? vida Então acadêmica também. isso eu acho o máximo, né? E você está dando aula? Não. Então, eu vou voltar agora Tá. a dar aula na parte... Enfim, porque eu estou fazendo doutorado, então eu vou dar aula durante o doutorado como estágio docente. Mas eu dei aula quase 2 anos na UF como substituta. Já tinha o mestrado, aí, na época até da Casa Design. Aí eu estava fazendo a Casa Design e tal, e aí surgiu um concurso. E foi até interessante que na época tinham pessoas com doutorado concorrendo comigo, o currículo, a pontuação de currículo melhor. Mas, assim, o senhor abriu a porta ali e a prova foi boa e o currículo estava ok. Graças a Deus. E, assim, na época eu passei para dar aula. E aí fiquei quase 2 anos dando aula e dei aula de projeto de arquitetura Que massa. Aonde, Júlia? na graduação da UF. Ah, que legal. Foi na UF, então foi de Nossa, projeto de massa. arquitetura. Foi Falei bem que a régua é lá legal. em cima. Aproveita e conta pra gente um pouquinho sobre a sua tese. Você está falando sobre a relação entre a moda e o design. Moda e decoração, né? isso. Decoração. Então. Que a gente linka com a história da sua mãe, que Total. começou a contar lá atrás. Nossa, né? total, certeza. total. É assim, então, nessa coisa de vida acadêmica também, e assim, digo aqui também que para mim foi possível ter feito mestrado e estar agora fazendo doutorado, também porque na parte profissional eu tive um suporte também familiar de permitir que em um momento ali, assim, bem, preciso me dedicar agora para eu conseguir desenvolver o projeto de pesquisa, para entrar. Então, assim, sou muito grata por isso, porque... É muito comum, desculpa te interromper, Nada. mas é muito comum as pessoas largarem, eu não sei, largarem o escritório para viver só na vida acadêmica? Ou... Então, isso acaba acontecendo porque, assim, isso acaba acontecendo. Nem todas as pessoas que estão dentro do meio acadêmico, eles continuam com uma atuação em mercado. Porque às vezes é perfil, né? Muitas vezes tem a ver com perfil. Assim, o meu perfil acho que é muito múltiplo. Eu gosto muito da vida acadêmica, mas eu também amo a parte de escritório. Então, durante a graduação mesmo, eu pensava, bem, quero entrar, tinha vontade de dar aula, já era algo que tem a ver com um pouco do meu perfil também. Neguei por muito tempo. Falava assim, não vou fazer arquitetura para dar aula. Aí, no último semestre, tá bom, eu estou entendendo já que é o meu perfil e que mesmo que eu trabalhe com escritório, Ela gosta eu de vou dar querer aula. dar aula também. Mas sempre foi um desejo de conseguir fazer em paralelo. De estar trabalhando no mercado, estar trabalhando para os clientes, algo que eu amo projetar, amo trabalhar para clientes, e ao mesmo tempo, em paralelo, poder estar na academia. Porque eu acho que uma coisa tem que alimentar a outra. Para mim, o que faz sentido é isso. Esse suporte da família também colabora Colabora com isso, né? demais, porque assim, seria inviável eu ter desenvolvido o projeto de doutorado, que eu precisei realmente parar 1 mês do trabalho e falar, bem, eu tenho que escrever. Porque era um projeto que, para entrar no doutorado, precisava estar pronto. E aí tinha que ter tudo. Tinha que ter ali umas 18 páginas escritas, o projeto tinha que ter início, meio e fim, bibliografia, tinha que ter muita coisa. E o projeto de doutorado, eu sempre quis que a vida acadêmica, então, alimentasse a vida profissional também. Então, para mim, não fazia sentido, por mais que eu goste de estudar, uma coisa, por exemplo, na área urbana. Eu amo, mas não tem a ver com a minha atuação profissional hoje, que é muito mais de interiores, né? Que a gente trabalha e amo muito. Então, eu fiquei pensando, bem, eu quero um projeto de pesquisa em que eu consiga linkar a minha atuação profissional com o meu desejo também de estudar. E aí, estudando e tal, pensando, aí cheguei a uma conclusão de que eu queria relacionar moda, arquitetura e decoração. E design de interiores. E aí, para poder escrever um projeto desse. Porque não é e fácil. aí, Imagina. não foi assim, procurei um monte de livro, comprei. Gente, foi um
coisa de comprar em um mês 9 livros para poder começar a juntar aquilo. Deu certo no final. Passei, graças a Deus, super bem. Passou bem. Passei bem na época. Entrei Com ano bolsa, passado. né? Passei com bolsa e tal, então passei Que bem. massa. E o meu projeto de pesquisa, então eu falo sobre moda e decoração, design de interiores, no século XIX, no Rio de Janeiro. Então, o que eu estou pesquisando buscando, assim, links, e a minha hipótese é de Deve ser que... super interessante. É muito legal, de que, assim, tem uma relação entre eles, de que algo acontece, tipo, o espírito do tempo. Tem uma coisa acontecendo e em que tanto a moda, quanto a decoração, quanto a arquitetura acabam apontando para onde está rolando o vento, sabe? E aí, alguns estudiosos e tal, James Laver é um historiador da moda do século XIX, ele diz que, isso foi uma das bases e tal para a hipótese, ele diz que a moda é como se fosse um catavento psíquico, que mostra para onde está soprando, para onde estão soprando os ares. Então, baseada nisso e tal, a minha hipótese é de que o que estava rolando na moda, no século XIX, desde o século XIX, porque hoje em dia já é mais fácil, né? A gente vê a revista Casa Vogue e a Vogue de moda, e a gente está ali vendo uma relação direta. Sim. Só que, aonde surgiu? Da onde veio? Por quê? Será que tem Quem relação? influencia quem? Eu sempre me pergunto isso. É a moda que influencia Entendi. a decoração influencia Ainda a moda? não tenho a resposta, tem algumas hipóteses. Mas, Tem que andar assim, junto. A minha sensação, e isso ainda estou estudando um pouco mais a respeito, é de que haja algo que faça elas caminharem em paralelo, mas que a moda, pela velocidade, possivelmente mostrou antes o que estava acontecendo na sociedade. E a decoração e tal, ela chega um pouquinho mais junto da moda, que é mais rápida. Meios mais construtivos rápida, demoram mais, né? Construção demora um pouco mais. a E moda a é mais arquitetura, volátil. a arquitetura em si, ela tem uma história mais particular, mais dela. Que a gente não tem história da decoração. Você tem história da arquitetura. História da decoração? Tem. Não tem. Então, é um pouco difícil de pesquisar a respeito disso, verdade. academicamente falando. E, assim, por mais que alguns autores até falem, se presuma que haja uma relação, é difícil estudar sobre o assunto porque não tem muito material, especialmente acadêmico, que relacione os assuntos. Mas aí estou nessa empreitada e tem a ver, sim, muito com esse desejo, esse gosto pela moda. Sempre foi algo que me interessou, que eu gosto. E tem muito a ver com a nossa atuação profissional também. Então, estar estudando a moda faz muito sentido também para a atuação como decoradora, como designer de interiores. Eu uso aqui a expressão decoração porque se eu usar designer de interiores para falar do século XIX, é anacrônico, porque não existia. Não existia. Então, design de interiores é uma coisa assim, pelo menos década de 60 em diante, 1960. Estou falando do século XIX, Que virou é uma decoração. profissão, né? É outra história. Aí é outra seara. Então, voltando aqui, assim, a hipótese vai por essa linha de que algo estava acontecendo na sociedade. E aí estou estudando um pouquinho a respeito disso e tem sido, assim, uma delícia estudar sobre, mas também um desafio, porque não tem tanto material tem muita coisa em língua inglesa, então, lendo muita coisa e tal, muito artigo de E eu tô aqui inglês. esperando ela continuar a tese dela. Pode esperar Eu tô que em super breve vai curiosa, ter mais muito, coisas. você vai. Eu sempre amei a história da arquitetura, sabe? Tudo tem um sentido, né? Quando você começa... Isso é que é importante. Cara, é tão legal, legal, né? é Assim, legal. tipo, o centro do Rio de Janeiro, quando você começa Nossa, a estudar. sensacional. É sensacional. Muito bom. É muito legal. E assim, aí o recorte, né, de tempo para a tese é o século XIX, especialmente 1850 até 1904, 1905, é mais ou menos esse recorte, pensando aqui no Brasil. E aí um pouco dessa relação. Mas tem uma sensação de que a moda ela vai um pouco antes, a decoração ela consegue chegar quase junto ali. Então é possível que... E tem muito também a questão da figura feminina, porque, especialmente no século XIX, a mulher estava muito mais ligada às coisas referentes à casa. Então, assim, era o local da mulher. Então, é como se aquela área ali também da casa fosse a área em que a mulher tem liberdade para fazer algo. Então, se julgava muito a identidade da mulher no século XIX, no século das aparências, a partir da casa dela. Isso aqui a gente está falando de uma elite. Quando a gente está falando isso, a gente não está falando de todas as mulheres, de toda a sociedade. Sim. É algo assim bem recortado dentro do que eles chamavam de boa sociedade. Aqui, boa sociedade. É como era chamado na época, tipo a elite carioca. Mas aí o caminho tá por aí. Em breve mais coisas. Por enquanto tá assim. Ai, que legal. Adorei. E é legal falar isso sobre
que você comentou agora, né? Sobre a função da mulher, o que ela fazia naquela época, né? É casa, mas ali era o seu lugar, né? E hoje em dia, as mulheres estão tocando as obras, né? Verdade, Então a gente está aqui, por exemplo, essa semana é a Semana da Mulher, né? Então é legal mostrar como a gente evoluiu, né? Porque antigamente era o quê? Eram os engenheiros, os homens, que tocavam, e a mulher cuidava da casa, literalmente, né? Era o cuidado da casa. Que também é muito grande, é muito bom que se a mulher quiser, ela continue nesse lugar da casa. Verdade. Mas é muito bom a gente ter liberdade e mais Pra fazer espaço. o que quiser, né? Pra fazer o que quiser. É um espaço Exato. conquistado, com Então, isso é certeza. algo que a gente tem que valorizar mesmo, porque é algo, assim, a gente pode escolher se você quer ser arquiteta, Se você e quer ser respeitada. mãe, se você quer cuidar da E sua quer casa, ser você mãe, pode arquiteta e fazer tudo junto também. Mas aqui, falando sobre obra, né? A gente adora uma história de obra. Mulher na obra, então a gente ama, né, amiga? Vocês têm umas histórias engraçadas, Vocês tiveram curiosas, assim, pra contar pra gente? Ai, mãe. Muitas. Pode perguntar. Não, eu ainda ia linkar, tipo assim, eu ia perguntar se você teve na sua história, assim, dificuldade de se posicionar por ser mulher, ou você Eu acho que não. sempre levou isso de boa? Eu Ela acho também estava com o Jorge, seu marido, né? Não, ela começou Não? sozinha. Sozinha. Que Sozinha. danada. Por isso que eu falei que eu tenho coisas assim. É verdade, não. Não, eu sempre... A personalidade minha sempre foi muito forte. Então, isso é marcante, assim. Sim. Sempre me impus, assim... Põe um respeito maior, né? Então, eu tinha um mestre de obras que trabalhava para mim, muito sério, um senhor com quem eu aprendi muita coisa. E ele me respeitava muito, eu respeitava, fui indicada para ele. E entrava nas obras e me dando respeito, nunca de alça, sempre com casaquinho, né? Porque lá tinha, né, muitos profissionais da gênero masculino, então, né? Então, sempre me imponho respeito, boa tarde, bom dia, como vai, está tudo bem, como vai, senhor? Mas nunca tive, engraçado, nunca passei por essa situação de melindre, eles sempre me respeitaram, sempre. Me dei o respeito e fui respeitada. Tem muito a ver com a postura, né? Minha com postura, a forma como você entrava também destemida. Com nas certeza. obras. Eu já sempre fui. Já entrava sabendo o que era para trabalhar. Aquilo ali era um trabalho. E esse construtor é muito sério também. Então, mesmo ele não estando, os funcionários também me respeitavam. Então, eu não posso falar que eu tive nenhum aborrecimento contra isso, né? Eu fui feliz, sou feliz até hoje. O único funcionário, uma vez que não respeitou, né? Numa obra, a gente estava fazendo uma obra externa. Foi uma exceção, né? Uma exceção muito assim, mas estava já o Jorge, o Júlio agora. Tem uns 3 anos fazendo uma piscina, uma parte comum. E ele não gostava, a gente percebeu que ele não gostava de ser mandado por mulheres, que a gente ouviu ele balbuciar, enfim. E aí, à tarde, Jorge dispensou. Não houve confusão. Então, para que não houvesse confusão, ele já foi dispensado da equipe. E o resto não, ficou excelente. A gente tem uma equipe excelente de obra, pessoas sérias, que vão lá também com o intuito de trabalhar. Porque tem que ter essa união. A gente não pode ter, assim, aquela ideia de misturar as coisas. Não dá para misturar. Tem que ser bem reta nessa situação. Então, eu sempre fui muito reta, agradável, carinhosa, mas reta. Sim. Né? Porque é o que a gente tem. Porque o cliente está atrás da gente. Eles estão na frente, a gente atrás deles e o cliente lá cobrando, não é isso? Exatamente. Então, mas tem situação muito engraçada também, muita coisa legal, né, Júlia? Teve uma obra que a Júlia não estava comigo ainda. Eu, né, sempre também procurei me arrumar, do mesmo jeito que eu vou para a obra, a gente está tão feliz. Quando você está feliz, você, o quê? Você quer estar plena. Sim. Não é? Está bela. Olha vocês aí, né? Verdade. Então, é verdade. Verdade. Tem que estar bela. Quem disse que a gente não tem que estar bela, não tem que estar toda descabelada? Não! A gente tem que estar bela para fazer o que a gente ama, sabe? Isso é muito importante. Então, o que acontece? Eu subi na escada lá para ver uma obra aqui com um escritório de advocacia aqui em Niterói, lá pelas tantas lá. Eu subi na escada, aí o meu mestre de obra, Ana, minha filha, cuidado, minha filha, você vai, quando você descer, tem um balde de tinta aí. Não, eu estou vendo, pode deixar.
tem um baldezinho de tinta ali, tá? Não esquece, não. Eu subi, quando desci, o que aconteceu? Eu pisei dentro do balde de tinta. Foi tinta para a parede, foi tinta para o outro lado, foi tinta para mim. Aí o meu mestre de obras, eu avisei. Saiu tudo pintada. Todos saíram. Não, a parede, nem foi balde, foi aquele... Como é que chama? A A bandeja. A A bandeja de pisei, tinta. porque eu me esqueci, claro que eu me esqueci, né? A gente fica ligado em outras coisas, né? Acaba... Nossa, eu já me distração sujei muito de mesmo. tinta. E tem outro caso já também perdi muita roupa, que tinta não sai, né? Não, sai. eu tenho uma calça que ela ficou toda manchadinha e ela virou calça de obra. Pois é. Ai, a dó. Gente, assim, a gente tem que ter muito... Você ia falar algum outro caso? Ah, o outro caso você quer que eu Você ia fale? dizer, você ia falar. Não, acho que a gente quer, vai. Olha, Todos, gente, Júlia esse foi pesado. Mas eu estava com um hostel lá no Corcovado, né? Isso aí tem 11, 12 anos. 1.500 metros de intervenção de obra, enfim, obra até não acaba mais. E eu estava... A Júlia já estava nessa época comigo. Júlia e Jorge. Aí, essa era a proprietária era a filha de uma cliente, na realidade, e que era super mimada, super... Garota era música, e a gente fazendo obra desse hostel, porque ela quis virar o hostel, era um casarão que virou um hostel, lá mesmo no Corcovado mesmo. Aí, minha filha, eu sei que... no final da obra, tanta coisa que tinha nessa obra para fazer, tanta intervenção, Sinteco fazendo no final, doida para acabar, porque era uma obra super Era muito desgastante. grande, era longo. Era muito grande, muito longe, muito grande. Mas era muito Os grande, era clientes, muita obra. Os profissionais, os né? profissionais já estavam cansados, né? Aí, lá na escadinha Dona Marta, né? Que era na subida lá do Corcovado mesmo, lindo lugar, maravilhoso. Mas era cansativo. E eu aqui, lá já estava o Sinteco, né? Já acontecendo, tinha os rapazes do Sinteco, lá colocando, já tinha acabado a obra. E ela comprou uma plaquinha de colocar na frente da casa, aquelas que vendem da Tok Stock, que tem uma casinha e tem... Ela ia botar ali, ela e o marido dela, o namorado dela, ia botar o número da casa. E isso ficou lá, já finalmente, já estava tudo pronto, só o Sinteco acabando. E eu e o Jorge viemos aqui na Moedo buscar alguma coisa para estar indo para a obra. E essa obra não podia, tinha que acabar, gente. Tinha que acabar essa obra. Aí me liga o marido dela lá, enfim. Ana! Eu falei, o que houve? Fulano. Para tudo. Eu falei, como é que é? Por que vai parar tudo? A obra está acabando. Para tudo. Sabe o que aconteceu? Xingaram a Mili. Xingaram. Botaram, escreveram naquela plaquinha, Casa da Puta. Mentira! Aí eu fui na Moedo. Olha só, quem está aí? Não é um rapazinho moreninho? Ele mesmo. Tem outro aí também, um branquinho do lado dele aí, que eu sabia que eram os dois rapazes. Foi esse moreninho. E sabe o que ele fez? Ele estava com raiva de mim ontem. Eu, quando cheguei e pedi a ele para consertar alguma coisa do Sinteco, ele me fez um muxoxo, né? E aí, a puta sou eu. Mentira! Não se ofendam, sou eu que sou. No meio da Moeda, eu falei, puta, sou eu, não. Então tá bom, pode continuar. Então já que é você, tá Já que é você, não tem problema, então continua aí. Sou eu, Walter, é comigo Então, que ele assim, tá falando. presença de espírito, né? Já mudou completamente o cenário, né? De pensar. Sou ela que Então tá Sou tudo bem. sou eu, sabe por quê? E eu tô tranquila, fica, relaxa, vamos continuar. Aí, pode continuar a obra aí. É isso, precisava terminar, O né? funcionário da Moeda olhou Dona Ana, só a senhora mesmo, mais ninguém. Olha, aquela Ele abriu presença cada de olho espírito, sem entender. com todo esse palavrão aí, com esse termo chulo, eu vou falar uma coisa. Foi o Espírito Santo, minha filha, que me iluminou ali. Porque eu não sei de onde que eu tirei essa pegada aí de me lançar e falar. Mentira? Claro que era mentira! Claro que era mentira. Você inventou essa
inventou na hora. Ela só andava de shortinho na Porque assim, gente, o que eu vou falar, né? Não tem como justificar o que um profissional tá fazendo. Equipe de Sinteco é uma equipe que entra, sai, a gente não tem controle, nem conhece. Nem conhece. Eram esses dois rapazinhos Não era mesmo. algo que é um funcionário nosso. O que aconteceu? Bonzinhos meninos, mas de repente eles de bobeira botaram bobagem. isso. Escreveram lá, Aí entendeu? você assumiu o xingamento. Assumiu, pronto. E ela vivia subindo e descendo lá, e às vezes nem falava com os rapazes, talvez. Então, a pessoa assim, Então, fala assim... dirigiu o xingamento, Era toma o mentira. xingamento pra si, vamos concluir a obra. Não, ela não era comigo, não, porque eu nem conhecia os rapazes, nem... Foi a presença, assim, Foi de a espírito. presença. Às vezes é importante a gente tomar responsabilidade por algo que nem é nosso, É verdade. pelo bem ali Você acha da que ia parar a situação. obra no Sinteco? Tipo, vamos terminar, a equipe gente. já estava paga, essa equipe é do Rio, uma empresa super séria. Botou os rapazes lá, eles também não têm responsabilidade. Claro que tem responsabilidade no que vai fazer de bom. Por sinal, ficou lindo esse Sinteco. Mas está tendo no nosso site esse hostel. Mas eu fui e falei isso. Vou falar o quê? Foi comigo. Pra mim, tá bom, não tem problema. Então tá bom, que máximo, cara. E tem a ver, né? Às vezes, assim, no nosso trabalho, a gente precisa se responsabilizar por algo que não é responsabilidade nossa, mas que no final a gente quer entregar com qualidade e algumas vezes é assumir o BO que não é nosso. Algumas vezes é o que a gente porque precisa. É melhor pra todo mundo, né? Um bem maior, né? Por um bem maior. Algumas vezes é assumir mesmo porque o preço, tem né? Pagar o clientes preço. e clientes, e tem funcionários e funcionários, então a gente tem que ter muito... É isso que a gente tem que entrar ali na obra com bastante sensatez, bastante retidão, para poder não dar errado. Porque é o que você falou, né? Que vocês falaram, as mulheres já têm, né? A mulher não vou... Claro que vai ter um ou outro que não deve gostar de ser, né, mandado por mulheres. Mas a gente finge que não está vendo. E vamos dar o nosso sorriso bonito, a nossa graça. Vamos bater salto na obra. A gente brinca beça com isso, A gente né? brinca A gente beça. vai de salto para a obra seguinte, não veio só para bater salto, não. A gente veio para ver de verdade, para trabalhar. Tem uma piada que o pessoal fala que arquiteta mulher só vai para bater salto em obra. Olha, que maldade, né? Não, e tem uma nova agora, que é o Instagram, que a arquiteta vai para alisar o porcelanato, né? Fazer carinho nos porcelanatos. Que a gente passa, a gente enxerga com os dedos, não é verdade? Também, A gente é verdade. quer sentir, a gente quer saber se a junta tá certinha. É tá... verdade. Pra ver se, né, não A tá textura de salto. nivelado A e gente tal. vai pra obra pra fazer carinho nos porcelanatos. Não, e tem também esses reels, esses videozinhos que a galera fica fazendo, que é só pra fazer carinho mesmo. Mas é muito prazeroso, né? Muito prazeroso. A nossa profissão é muito gostosa, né? E Não as tem mostras- rotina, né, gente? Não tem rotina. Não tem rotina. Cada dia é uma coisa Não tem, diferente. cada dia. Desafio E novo, cada é cliente projeto, é um é obra, é cliente. compra, Isso é muito visita. gostoso. Cada cliente ser um cliente é muito Isso legal. daí é uma coisa assim, geralmente casal, inclusive, cada um tem uma personalidade, cada uma mulher trata um homem de uma maneira. É verdade. Não é? Vocês notam isso? Uma É muito coisa diferente. assim, muito diferente. A única cada coisa que não casa é uma diferente história. é a divisão do closet. Os homens sempre saem perdendo. É Sempre verdade, ficam com um terço, um quarto do closet. Exatamente. Quando tem espaço no closet, não foi pro armário do outro quarto. Exatamente. Gente, isso não muda, Não muda, todos são assim. Não muda. Isso é verdade. Inclusive, na minha casa também foi assim. Lá em casa é assim. Não tem, mas agora de resto... Se bem que lá em casa, meu marido só opinou em uma coisa, coitado. Na churrasqueira. Que é onde ele ia ficar. Entendi. Então você manda. A churrasqueira Acabou. dele. Justíssimo isso. Justo, porque no final das contas, a mulher que dá as ordens. Pois é. Mas a gente estava começando um papo, a gente vai cortar isso. A gente estava começando um papo muito legal e eu perdi. O que a gente estava falando que estava muito legal? Da obra, fazer carinho no porcelanato. Ah, não. Eu que ia começar a falar das bate-bola. premiações. Não, eu quero que ela fale da Casa Design, das premiações. Ah, legal. Né? Vai lá, então.
Tá. E tem outra coisa que eu queria que vocês falassem das mostras, né, de arquitetura que vocês fazem. Vocês foram premiadas. E é sempre que a gente até comentou no início, né, que os espaços de vocês, quando vocês fazem, sempre tem muita personalidade. A gente já sabe das cores, a gente olha uma coisa... Fala, vocês foram premiadas quantos anos seguidos? Ou quantas mostras já fizeram? A gente fez 3 seguidas, né? 3 seguidas. Nós fomos 2 vezes premiados com a Casa Vogue também. Foi assim, 2017, 18 e 19 seguidas. 17 foi o Jardim Secreto, Xodozinho. Ele foi escolhido pela Vogue algumas vezes como melhor espaço e tal, como Vogue ama. Saiu algumas vezes, a gente ficou muito feliz, né? Muito feliz. 2018, Não é? a gente amava o Jardim Secreto. Por isso eu levava ele embora. É verdade. 2018 foi a cozinha principal, que foi a Cozinha Verde. Essa a gente ganhou o troféu, foi a escolha do público. A gente ganhou o troféu Araribóia. E 2019 a gente fez o foyer com a joalheria. Foram espaços. E a escada, e mais um monte de coisa que estava junto. Caiu no nosso colo. A entrada e a saída do espaço. A entrada e a saída do espaço. Nesse meio tempo, a joalheria e o foyer, que foi também uma pegada assim, muito... Era um corredor. E a joalheria era uma caixa d'água. Aquela joalheria. Era uma caixa d'água. Vocês fizeram uma joalheria dentro da caixa d'água? Foi, em cima. Em cima da caixa Em d'água. cima da caixa d'água. Então, foi uma loucura também. Foi uma loucura, mas no final ficou maravilhoso, né? Até um profissional passou. Não, falaram assim, gente, essa caverna do Batman, só vocês pra pegar essa caverna e transformar numa coisa bonita. Cláudio Lima, assim, que nossa, falou, só vocês pra fazer isso, vai virar isso, porque eu não sabia o que vocês iam fazer. Eu sabia que vocês iam arrumar com esse espaço que ninguém queria, que vocês pegaram pra fazer. Era sempre esse desafio. Um desafio nosso. Sempre, porque quando na 17 também, que 17 tinha o espaço até antes da Nath, né? Tinha a joalheria para pegar e tinha mais outro lá e tinha aquele imenso quintal velho. Um quintal velho. 40 metros quadrados. Nós fizemos o quintal velho que virou o Jardim Secreto. É lindíssimo. E que ficou era uma delícia, assim, era um lugar tinha um que não gostasse de ficar lá, né? Ficou muito gostoso. Bucólico demais. Tinha uma cobertura, então no final ficou muito agradável. Mas assim, de mostra... A THB também, né? Que nós fizemos também. Teve THB também, do container, Foi. que foi uma delícia também de ter feito, foi Foi 2019. moda e decoração. É isso que eu ia falar, lá foi uma coisa mais artística. Foi mais né? artística. Mais conceitual, né? Foi. Como é que foi projetar um container? Foi muito legal. E Foi eu muito doente, legal, você né? tava Eu doente. estava com pneumonia. Tava se recuperando da pneumonia. Me recuperando. E aí, nós fomos convidados, né? Foram 8 arquitetos. Nós fomos convidados e foi não sabia o que ia fazer, porque não podia ser uma mostra de Não decoração. era para ser mostra de decoração, né? Então precisava ser E diferente. o pau comia com isso, que as pessoas às vezes confundiam isso, e foi um desafio aí. Aí nós fizemos de decoração, mas Era uma livraria dos sonhos. Era a ideia de ser um espaço para a pessoa entrar e sonhar. Não tinha negócio do Peter Pan? Tinha um livro do Peter Pan lá no fundo. Né? O container a gente pintou. Lembra? O container também. A gente pintou o container de azul escuro, parede teto e uma outra parede de rosa. E não ficou óbvio, ficou muito gostoso, né? Aquela o manequim lugar. toda vestida. A gente fez uma manequim vestida de De roupa, de vestido, papel, de de livro. livro. Então, de um livro, a gente desmontou o livro todinho, as páginas, e a gente fez a saia, a blusa, fiz o molde, coloquei... E ao mesmo né, tempo que a tinha gente lugar para faz. você sonhar. A moda entrando aí, ó. Ela aí. Muito... Mas assim, da mostra, assim, especialmente, né? Eu sou muito apaixonada pela cozinha, que a gente foi premiada. A cozinha foi assim, tinha um verde parecido com a sua blusa, não tinha? Minha blusa é um pouco mais azulada, era um verdão mais verde. Um verdão maravilhoso. Que era uma delícia. E virou até uma referência. Virou. Verde, Depois né? disso, a gente começou e a ver. Boiserie também A virou uma Boiserie, referência. é verdade. Algumas... Minha mãe, vocês lembram disso, né? Lembro. Que ela foi votar no espaço mais bonito, em vez de votar no meu, votou no dela. Eu falei, mãe, mas você vai votar no meu espaço. Mas eu amei a cozinha. Pra vocês verem. Poxa, obrigada. O desafio daquela cozinha foi que tinha tido Duas cozinhas antes. Antes e 2 profissionais ali. Né? Era a terceira cozinha, então, tipo, no mesmo lugar. E eu atrás então, de Eliane. Vamos lá, que tem que ser diferente. Eliane para me dar as revistas para não fazer nada Preciso igual. das revistas antigas, eu Me dá preciso as ver como revistas era para não antigas, ficar igual. Pra quê? Porque eu não quero fazer nada igual. Ela olhou para mim,
Você não quer? Não, claro que não, quero fazer coisa diferente. Aí ela me deu a revista, deu a gente a revista, Foi. né? Pra gente poder não fazer igual, porque olha o tiro no pé, né? Aí foi tudo aquele vidro que era fechado, não sei se vocês lembram. A gente Nós fez uma- abrimos e fizemos abriu. uma sacada, tipo uma sacada, né? Como se Uma fosse um micro varanda, jardim, um jardinzinho, né? com uma Aquelas delícia. murelazinhas da Itália que ficam aqueles, né? Aqueles... E assim, um ponto de partida pra gente, pra aquele projeto, foi assim, tinha um paredão, né, no fundo. Então, a primeira Pois coisa que a é. pessoa entrava e via era aquele paredão meio que chanfrado no fundo. Então, quando a gente estava pensando, assim, a respeito do projeto, isso é algo que a gente acaba fazendo nos projetos. A gente pensa, assim, o local é divisada, né, onde a pessoa entra, o que ela está vendo. E aí, como a pessoa ia ver aquele paredão chanfrado, a gente pensou, bem, tem que ser algo que atraia o olhar ali e que faça sentido e que as pessoas gostem do que estão vendo, que atraia uma sensação agradável quando a pessoa está No primeiro olhar. no primeiro olhar. Gente, Essa foi a vocês partida. lembram que eu me emocionei quando eu entrei? Lembro, Ai, que coisa lembro, lembro. Fala que eu sou uma pessoa emocionada. Ela é muito emocionada. Isso é sensibilidade. Eu entrei na cozinha delas, eu fiquei toda arrepiada. Quando Mas eu a Nath olhei sempre aquela foi esse composição, doce. eu fiquei Olha. arrepiada e meu olho cheio de lágrimas, assim, porque eu fiquei Olha. emocionada. Era muito delicado, muito tocante, muito E isso afetivo. pra gente é um linda. motivo de te Eu elogiar nunca mais esqueci. ainda, porque é muito bonito um profissional falar que se elogiou com o trabalho do... verdade. Ai, não Isso é tem nobre. problema nenhum Eu com também não, Isso é por isso que eu lindo, cheguei isso é até lindo. aqui. Eu agradeço pela sensação que vocês me Que proporcionaram. legal. Porque é bonito. Isso é muito gostoso. sensível. E eu acho isso perceber muito isso. nobre da sua parte. E a nobre. nobreza leva você muito longe, É a caminhos verdade. que você nem imagina. É verdade. E eu sempre tive isso, de elogiar, né? Sim, Isso é muito Isso bonito. tem a ver com generosidade. Né? Generosidade. Como que a isso. generosidade é importante para a vida. E ser generoso nos afetos, ser generoso A com troca, o né? Na outro. troca. Às vezes com quem seria seu concorrente, mas ter generosidade. Gente, eu lembro tanto de vocês. Foi trato. minha primeira casa de design, eu estava completamente perdida. Eu não sabia o que eu estava fazendo lá. Vocês lembram Era a nossa disso? vizinha, é Eu verdade. não tinha. Nossa, eu estava completamente perdida. Eu ia lá, gente, vocês têm vassoura? Vocês têm qualquer coisa? O que eu E faço aí aqui? os mármores, aí tadinha, Os Cris, mármores. sumiram com os mármores dela. Cris, eu posso botar suas soleiras? Pode. Eu, assim, graças a Deus, né? Bora lá, Foi uma- soleira. Aí tinha pouca luz. Cris, eu posso ver lá a iluminação? Pode. E eu assim, gente, Mas- me ajuda. Olha, não tem luz. Mas olha onde você está. Uma semana, né? Assim. Aí, Ana, não, ó, bota um trilho aqui que vai iluminar sua penteadeira, sei lá o quê. Era um bastante. bastante. Não sei o que. Eu falei, e foi tudo assim, Foi né? maravilhoso. Legal. Ficou lindo o seu Cara, espaço. maravilhosa. Eu É, tava muito muito- perdida. No final deu tudo certo. Dá Dá, pra no gente a final baixaria, dá. mas Tem que no final dá tudo Acreditar e não certo. desistir, porque no final dá No certo. final E dá. naquela fica lindo. época eu não tinha muitos parceiros ainda, É, né? com Assim, certeza. eu tava entrando no mercado de interiores, então eu não tinha muito parceiro. Então, eu falei assim, tá, mas onde que eu vou conseguir isso, né? Aí As ideias eu tenho, né? Só É. não tenho os produtos. como é que eu vou fazer? Aí você deu a ideia do espelho. Foi. Que você me indicou a Fundiarte. Foi, com Lembra? Foi um monte de certeza. coisa. Verdade. Aí várias coisas foram falando. Eu falei assim, gente, e ficou um escândalo, Ficou né? Aquele lindo, rolo, assim. ficou lindo. E a nossa, todos ficaram bonitos, então é bom para todos. É verdade. O que é Isso bom, levanta gente, pra mostra, Isso daí é levanta para a pras vida. pessoas O que é verem. bom para o lado Foi só tão não legal, presta. é verdade. A balança que vai só para o lado não presta. Tem que ser bom para os dois lados. Isso é uma coisa assim, partida. Que tem que ser todo bom. mundo ganha, né? Todos mundo ganham. cresce, Mas foi todo muito mundo bom evolui. aquele A caso. bênção Foi. é dividida. A bênção é dividida. É verdade. Né? Compartilhado. Com certeza. A generosidade faz muito isso, né? Da gente crescer e o outro crescer Ninguém junto. perde, gente. As É. pessoas precisam entender isso. Ninguém perde, é é isso. verdade. Ninguém às vezes não entende. É. Fica. Gente, Vamos a gente fazer o tá com bate-volta? pouco tempo. Vamos fazer o bate-volta. Vamos. Cadê? Vamos. Preparem-se, tá? Tipo, de frente com Gabi, a gente vai falar em frente partes, com Cris e pode Ana. tudo. tá? O que não pode faltar no projeto numa obra? Transparência. Não, cor. No projeto? Então tá, cada uma responde. Não, Quem então, julga, em responde. termos do material em si é cor, mas não pode faltar transparência na relação. Ah, na relação. Sim. Estou falando Então, da ok. relação. Ah, pode ser 2 respostas, uma de cada. Beleza. Tá. Cliente pesadelo. Cliente pesadelo. Eu já tinha falado uma lista aqui, gente. O que não dá bom dia. O que não dá bom dia. Cliente pesadelo é que não Cliente te pesadelo. respeita como profissional. Isso é um cliente pesadelo. Um cliente Não te que não te respeita. Cliente dos sonhos. É o que te respeita. É o que confia.
É o cliente dos sonhos. Que confia, Confia, ótimo. né? É o que confia, Tão porque bom. tem a ver, Pode né? fazer, Respeitar e pode confiar. fazer, Tipo, olhos fechados, esse é É, maravilhoso. deixa a gente trabalhar. Te nisso, admira. E, em geral, o que dá liberdade pra gente trabalhar são os que colhem os melhores resultados. São, É, com são, certeza, são os que verdade. colhem melhor, porque você fica com mais vontade de fazer ainda. Não uso de jeito nenhum. Luz branca. Luz branca. A gente também não usa. Luz branca. Farmácia não, luz Deus branca. me livre, centro cirúrgico. Não, lugar nenhum. Tendência, o que vocês acham? A gente foge. Boa! Em geral. Gostei disso. Surpreendeu. A gente Não usa foge. tendência, a gente não trabalha O que com tendência. entra na tendência, eu já viro, torço o nariz e falo, não, Cansa. gosto tanto de usar aquilo, vou ter que parar de usar porque entrou na moda. Isso aí. Acaba adoro. acontecendo um pouco. Gostei. Personalidade. Então, essa daí acho que eu já sei que eu vou responder. Vamos falar. Acho cafona. Tendência. Tendência. Então, tendência que não faça sentido para a pessoa que está contratando, para o cliente. Tipo, que está botando porque está na moda. Isso é cafona. Nada da moda. Sim, boa. Mas se ela gosta, ok, aí faz sentido. Sim, perfeito. Aí pode. Teria na minha casa. Ai, quase tudo, gente. Um pouco de tudo. Um pouco de tudo. O que eu teria na minha casa? Vai, deixa eu pensar uma resposta mais assim. Banheira. Teria Eu nessa amo. casa? Amo, Eu tirei a amo. minha banheira, mas tem. Teria uma maior, né? Uma área. É, Você passa. vidro verde, vidro branco. Vidro branco. Vida incolor sempre. Incolor, branco. Incolor sempre. Gente, coloca. Sempre. Verde pra nada. Essa também. Essa já foi. Piso de madeira ou piso vinílico? Textura ou praticidade, né? Olha, depende muito, porque Depende da área. eu não especifico o piso que o cliente vai querer me matar depois de 2 anos, porque a manutenção tá complicada. Madeira danifica muito. Então, eu especifico o que tem a ver com a realidade da vida do cliente. Se Depende tem, também né? da construção, né? É porque tá Depende. rolando aí uma teoria da conspiração, esses arquitetos agora, uma polêmica. Sim. Que tem alguns que não usam nada que não seja material natural. O verdadeiro. Nada que imite. Verdadeiro. Porcelanato que imita mármore não pode Não, usar, porque já é uma é imitação. Fake. Madeira Tudo é não fake. pode, porcelanato de madeira, né? Tá rolando essas Rola coisas isso aí. E isso a gente não usa em papel de parede imitando pedra. Papel de parede nunca. jamais. Nunca. Papel de parede não imita nenhuma textura Papel pra de parede gente. é verdade. Agora, revestimento, não. Não, Praticidade, revestimento. isso aí Revestimento, é eu acho balela, que. é balela. manutenção. Isso Eu daí acho que a vai gente tecnologia, o vai por futuro. terra. A gente está usando a tecnologia a Isso aí cai por favor terra. dos clientes, a E a favor da composição é vida. natural também, né? São os elementos naturais. muito plásticas. Não, uma natural. coisa que eu acho que, assim, que em Não, geral a mas gente evita é planta artificial. Isso a gente Isso a gente muito. evita. A gente tenta colocar planta natural, mesmo de interior, porque dá para Existe. escolher, especificar Muita espécies planta que suportam. Sim. Então, em geral, não sempre, porque eu acho que não tem regra, a gente evita o plástico. Apesar das flores de plástico não morrerem, a gente dá uma evitada. A gente, em geral, trabalha mais com folhagem até e natural. Para ter a vida. Então, nesse ponto de coisa que imita, no revestimento, não. Revestimento não tem um problema com isso. Mas papel de parede e vegetação, em geral, um papel de Natural. parede que não imite nada. Pelo amor de Deus, parede de papel de parede, de tijolinho, não. Imitando madeira. Aí Não, sim, aí vocês papel de aí parede não. pode Deus do existir céu. essa conspiração. A resta, balela, isso não segue por terra. Eu acho que a gente está usando a tecnologia. Isso, a também a favor do favor da trabalho. gente, É né? lógico, Mas com a certeza. manutenção, ficar fazendo sinteco, raspando, né? Deus me livre. Então tá, isso aqui a gente já foi, reparou, já então foi. é isso. Ai, gente, que delícia. Nós adoramos a presença de vocês aqui, adoramos receber, né? Foi muito bom, amei. Obrigada. Amei Eu as também histórias, foi muito também divertido. amei estar Amei, aqui, podendo obrigada. compartilhar com vocês. Esperamos muito por esse momento. E para quem quiser seguir vocês, qual é o arroba de vocês? É o Benayon Design, @Benayon Design, que encontra lá a gente no Instagram.
E muito obrigada, meninas, pelo convite. Depois você volta para para contar a sua tese toda, que eu tô super curiosa. Volto no As segundo suas ano conclusões. ainda. Tem ainda caminho pela frente, mas à medida que for evoluindo, posso voltar. Oba! Legal. E vocês que estão aí do outro lado, não esqueça de seguir a gente, apertar o sininho. Estamos em todas as plataformas digitais, Sim, né? estamos. Estamos. Todas elas. Deezer, Amazon Music, Google Play, TikTok, todas elas. e Spotify, tudo, que a gente nem sabe tudo que a gente tá, mas tá lá. Né? Não Então, deixe siga a de gente. curtir, de comentar, de compartilhar, dar aquela força pra gente. Isso. Tá bom? E até a próxima semana. Até. Beijo! Tchau. Tchau, gente.